verdadeira felicidade de estar aqui hoje, né? Desde o momento que meu nome veio parar nesse muro aqui, nesse mural que estava lá embaixo, as pessoas foi chegando e as pessoas começaram a me abordar na rua, diziam: você vai dar palestra? Porque eu vi, você já dá palestra. Eu, não nessa encarnação, não espírita nessa encarnação. Espírita nessa encarnação é a primeira vez. Então, estou muito feliz de ver pessoas que estão aqui hoje, né? Em função do peso da responsabilidade que tem o nome da gente, né? Agradeço mesmo o carinho de vocês. E a gente não sabe tudo, né? E o tempo que a gente tem também não é o tempo que a gente consegue falar tudo. O Zé chegou aqui e perguntou assim: você vai falar sobre o quê? Não basta começar, eu tive que começar começando já. E eu vou falar de Jesus, né? Eu vou mostrar algumas pessoas ali que eu quero que vocês interajam comigo nesse momento para me dizer se vocês sabem quem é essas pessoas. São pessoas que todas têm mais ou menos as mesmas características físicas uma das outras. E vocês vão me dizer quem são, ok? Conhecem esse homem? Quem é? Jesus. Com certeza absoluta? Conhecem esse homem? Quem é? Porque quando a gente fala certeza absoluta, todo mundo se fecha, né? Quem é? Lembra Jesus. Por que ele lembra Jesus? Cabelo, barba, olhar. Conhecem esse homem? Será? Lembra? E essa gola assim, meio de vampirão, assim. Lembra Jesus assim mesmo? Eu já induzi alguém. Não. Acho que o olhar, né? O olhar de bondade, né? De sinceridade. Conhecem esse homem? Não? Não lembra Jesus? É assim que os japoneses veem, não é? É o Jesus deles. E esse? Conhecem esse homem? Quem é esse homem? Muito parecido, por quê? Mas ele é afrodescendente, né? Africano mesmo, não é nem afrodescendente, é africano. Mas por que ele lembra Jesus? O que traz nele que nos faz remeter à imagem de Jesus? Coroa de espinhos. E esse? Conhecem esse homem? Parece Jesus? Tem um monte de adolescente aqui que sabe que não é Jesus. Poderoso Thor. Quem assistiu o filme do Thor? Gente, mas ele tem cabelo comprido, ele tem barba, então é Jesus. E esse? Conhecem esse homem? E esse quem é? Jesus. Tem certeza? Por quê? Fez o filme Entre os Três. Esse aqui, para nós que temos mais de 14 anos, um pouco mais, é o Jesus da nossa infância, não é? Primeiro filme de Jesus. Mas esse aqui é Jesus? E esse quem é? Jesus da Ciência. Esse é o Jesus da ciência. Foi feito um estudo do tecido que envolveu Jesus quando ele morreu, né? Santo sudário. No computador chegaram à conclusão de que, de acordo com o que ficou marcado, as manchas de sangue que ali tinha, Jesus era esse homem, o da ciência. E nós só descobrimos esse rosto agora, há uns 5 anos mais ou menos, por aí. Porque até então, para nós, esse é Jesus. E esse? Quem é esse? Vocês conhecem esse homem? Fale para nós, quem é esse homem?
esse é um relato de um menino, né? É uma menina. Uma menina? Uma menina. Desculpa. É uma... Não, mas o menino ele abonou, né? Uhum. A menina pintou esse desenho aqui, ela é uma pintora americana, né? E o menino que foi que diz ter ido para o céu, né? Uma experiência quase morta, então reconheceu ele como sendo Jesus, sendo o que recebeu ele lá. Então é uma boa chance de ser realmente o rosto de Jesus. Tá, e o que a gente faz com esse da ciência? Ou esse do menino que teve um encontro transcendental com Jesus? Afinal de contas, esse é o tema da nossa palestra. Você realmente conhece Jesus? Será que a gente realmente sabe quem é Jesus? E é um tema que dá para escrever um livro. E eu só tenho, já passaram 10 minutos, um pouquinho mais de meia hora, para tentar trazer para nós hoje uma visão de quem é Jesus de acordo com a doutrina espírita. Como é que se faz para ser Jesus? Nasceu Jesus já? Puf! Será que Deus ia escolher eu para nascer pobre, pecador, assim, morrer assim, e escolheu aquele outro para nascer já Jesus? Você realmente conhece Jesus? Vamos descobrir isso junto. Quem é Jesus? Essa pergunta já foi feita. E aí você vai ter um tempo para responder para você aí no teu interior, porque eu vou fazer essa pergunta lá no final. Quem é Jesus para você? É aquele homem que estava naquelas imagens todas ali. É o homem que você viu pregado numa cruz. Quem é Jesus para você? O livro O Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, em 1938, Emmanuel tem uma capacidade assim, para ler os livros de Emmanuel não é muito fácil, porque Emmanuel, ele faz leite condensado, assim, tipo condensado das palavras dele. É extremamente compacta. E para você entender o que Emmanuel está dizendo, você tem que dissolver cada página de um livro de Emmanuel em aproximadamente 1 litro para 10 litros de água, para você entender. Eu já li nós já estudamos esse livro, O Caminho da Luz, eu já li ele por mais de uma vez. E a gente passa a primeira parte ali, o primeiro capítulo da Gênese planetária, lendo muito rapidamente, sem entender muito, afinal de contas ele tem uma linguagem de 1938 não muito acessível. Prometo que é a única slide que tem bastante texto, tá? Porque nós vamos trabalhar em cima disso aqui, ok? Eu vou ler todo, depois a gente vai comentar. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vamos parar aí. Primeira coisa que Emmanuel está nos dizendo. Rezam as tradições. Primeira lição de Emmanuel. Ele também não foi informado direto por Deus. O que quer dizer rezam as tradições? O pai, o bisavô passou para o avô, que passou para o pai, que passou para o filho. Eu sei que meu pai disse, porque o meu avô disse para o meu pai, que o meu bisavô disse para o meu avô, que disse para o meu pai, que disse para mim. Emmanuel está nesse processo. E olha que Emmanuel, se comparado a nós, rezam as tradições que existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, assim, a primeira notícia: no mundo espiritual as pessoas trabalham em comunidade. Então, quem
acha que trabalhar em equipe não dá certo, vai se acostumar. Não tem outro caminho. Ou trabalha em equipe ou não trabalha em equipe. Comunidade eleita pelo Senhor Supremo do Universo, Deus Todo-Poderoso. Deus elegeu uma comunidade de espíritos puros cuja em suas mãos conservam, ou seja, foi dada e se mantém até hoje, a palavra conservam é que se mantém, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que significa isso? Primeiro ponto, não existe só nós povoando o planeta. Isso é certo. Sem mistificação, sem esse verde, azul, não existe. Até porque a inteligência de Deus é tão grande que Ele não ia criar sistemas solares, porque também não é só o nosso, para deixar ali de bobeira. Então, todos os planetas, coletividade planetária, todos os planetas são povoados por espíritos. Alguns com roupas, como nós, o corpo físico. Outros, não sabemos. O que é certo é, todos os planetas existem vida. Então assim, ó, ai meu Deus, extraterrestre, eles também podem dizer assim, os extramarcianos, né? Porque eles são de Marte, a gente não é de lá. Sem misticismo, que a gente entenda de uma vez por todas. Existe vida em todos os planetas, em todos os orbes, em todos os sistemas. Tá? Existe o Senhor Supremo, que está envolvendo tudo isso, que elege os espíritos puros, que nós vamos já falar sobre eles daqui um pouquinho, para em coletividade reger todos os planetas. Primeiro ponto. Ok? Claro isso? Quem são esses espíritos puros? Nós já vamos voltar. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, que são os espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que foi nos dado saber, olha, Emmanuel, eu não sei de tudo, Emmanuel está dizendo, você está querendo saber tudo. Né? Eu, louca para entender o processo, fiquei bem doida, não deu. Emmanuel diz, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas. Jesus tem problema. Então tem gente encarnada achando que não vai ter problema. Que, meu Deus do céu, minha vida é cheia de problema. Uma vez foram falar para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, tira os meus problemas. Vamos para a evolução agora. Quem não quer ter problema, para de evoluir. Jesus, com seus amigos, se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta, agora nós estamos falando da Terra, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então nós sabemos que a Terra tem 5 bilhões de anos, que nós sabemos, conhecidos. A gente não sabe tudo. Eu fiquei muito maravilhada de saber que Jesus faz reunião. E a gente reclama, né? Uma reunião daqui, outra reunião dali. Meu Deus, o povo só vive fazendo reunião. Jesus também faz reunião. Ao que nos foi dado saber por 2 vezes. Mas vamos combinar que ele é Jesus, né? Em 5 bilhões de anos já se reuniu 2 vezes. Nós estamos querendo não se reunir nunca. Não queremos trabalhar em equipe, não queremos nada. A primeira reunião verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida da matéria em direção do planeta. Esse Deus
essa inteligência suprema, com amor incondicional, vamos supor que aqui está cheio de emoção. Escolheu. Cristo, você vai coordenar Marte. Cristo, você vai coordenar Júpiter. Cristo, você vai coordenar a Terra. Presta atenção, Cristo Miguel, que você vai coordenar a Terra. Olha a responsa. Definiu quem coordena o quê. A partir daí, os caras se reuniram para decidir a formação da Terra. Comunidade de seres puros, ela é entendida também por Emmanuel como um regime de falange de seres angélicos e perfeitos. Então, Jesus jamais está sozinho. Jamais. Os amigos de Jesus trabalham com ele há no mínimo 5 bilhões de anos, desde que a Terra foi fundada. No mínimo. No mínimo. Porque ninguém monta uma equipe para constrói um carro. Tem um processo de montar a equipe, de se conhecer, de elaborar pré-projeto, para daí a equipe começar a funcionar, para desenvolver alguma coisa. Então, primeira reunião. O que Emmanuel está dizendo? Quem cria é Deus. O único capaz de criar qualquer coisa é Deus. Então, o que Deus faz? Deus tira uma nebulosa do Sol, se desprende uma parte do Sol, em fogo, entrega na mão de Jesus e seus queridos amigos e diz, ok, Jesus vai moldar. Lá na Gênese da Bíblia mesmo, ela diz assim, lá no início, e façamos, e a gente fica intrigado com isso, mas como assim Deus está falando façamos, não foi Deus que criou? Primeira desmistificação aí, foi Jesus e seus amigos que moldaram o fluido cósmico. E aí eu fico assim maravilhada, né? Você colocou equipes de trabalho de Jesus. Porque aí tem os designers, né? Os caras que são os designers, são os que vão fazer os desenhos. E eu fico assim pensando, o que passou pela cabeça do designer que desenhou girafa? Você calcula a inteligência do ser. O cara desenhou, eu fico encantada. O cara que desenhou o bicho preguiça, que é a minha paixão, meu viver. O que é aquilo? Fez o desenho da preguiça. Pensar em questão de estrutura, de base, por que a preguiça tem que ter os braços grandes, toda a parte de engenharia. Imagine. E eu às vezes faço um projetinho meia boca lá na escola e estou me sentindo a última bolacha do pacote, porque sou inteligente. Depois os designers vai para um outro processo. Os geneticistas, aí é a melhor parte, né? Quem já passou pelo cara das cores, que desenhou que cor que ia combinar com o que, e os geneticistas vão montar, né, geneticamente falando, esse ser. A equipe de Jesus que projetou o homem, então, ganha o prêmio de melhor equipe do ano todo mês, né? Todo mês. Sabe aquelas empresas que tem prêmio para melhor... Acho que em Embraer tem uns prêmios assim também, né? Melhor equipe, melhor desempenho. Os caras que projetaram o homem são os caras. O geneticista, então, para entender da fisiologia, do funcionamento do coração, das veias. Esses são os amigos de Jesus. E aí vai para a linha de produção. Então, vocês acham realmente que tem falha num projeto desse? Os caras das Volkswagen se acham, né, quando criam um modelo novo de carro. São nada. Perto dos amigos de Jesus. Então, se desprendeu uma porção do Sol e Jesus e seus amigos moldaram a Terra. Moldaram a Terra. Manipulação de fluido. E a segunda
reunião lá diz que se deu quando ficou estabelecido o momento em que Jesus, a vinda do Senhor à face da terra. Então, vamos decidir que o bicho está pegando lá embaixo. Vamos se reunir de novo. O que vamos fazer? Não, acho que Jesus tem que encarnar. Não tem condições, nós temos que dar um ensinamento para esse povo. E não está adiantando mandar tábua, não está adiantando nada e sair fogo. Não está resolvendo o negócio. Coitado de Moisés está lá, ó, penando e não está adiantando. Vamos trazer uma lição um pouco mais... É que nem a gente fala, né, de palestra e oficina. O professor não gosta muito de palestra, o professor gosta de oficina, que põe a mão na massa. Vamos mandar uma oficina prática para eles e Jesus vai vir à terra. E nessa segunda reunião, então, foi se decidido como seria o nascimento, onde Jesus nasceria, em que momento, em que lugar da história, filho de quem, com quem e por quê, profissão do pai e da mãe, quantos anos Jesus ia ter quando fosse começar realmente a sua missão, como é que seria, o que aconteceria, o que Jesus falaria, quem ia cruzar o caminho de Jesus, quais seriam, tudo o que iria acontecer já foi combinado nessa reuniãozinha básica, que eu creio que deve ter durado mais de uma hora. Por baixo, decidiu-se a vinda do Messias da terra. E aí eu pergunto assim para vocês, ok, Jesus é o Cristo, que possui um monte de amigos cristos, então nível de amizade de Jesus é top. E como toda uma boa equipe de trabalho, né, porque Jesus era o gestor geral da equipe, vai encarnar. Quem fica no lugar de Jesus? E o barco ia ficar voando assim? Não. O que aconteceu? O que Emmanuel diz que aconteceu? Alguém da comunidade ocupou, quando um membro da comunidade se dirige ao sistema, encarna, que são em situações muito, mas muito, mas muito especiais, isso não se dá a todo momento, então tem gente que pergunta assim, ó, por que Jesus não voltou ainda de novo? Precisava naquele momento. Outro membro dessa comunidade de Cristos assume o lugar de Jesus na governadoria da terra. E aí eu fico pensando, Jesus encarnado, né? Eu tenho os meus mentores, a gente tem o anjo da guarda da gente, que às vezes são meio certos, às vezes, né? Normalmente eles se afinam com a vibração da gente. E eu sempre falo assim, né? Criança tem amigo imaginário. Vocês calculam os amiguinhos imaginários de Jesus. Os espíritos que andavam com Jesus. Quem orientava, porque ele estava encarnado. Então ele precisava ter exatamente o que nós temos. Um anjo da guarda, um mentor, vários mentores, onde ele passava, muitos passavam. Jesus orientando Jesus. Então assim, ó, uma vez o Haroldo disse assim, tem gente que se acha o popstar porque o mentor é Bezerra de Menezes. O que é Bezerra de Menezes, com todo o respeito que eu tenho, perto dos mentores de Jesus? Então, a encarnação se deu num momento muito especial. É importante que a gente entenda isso, para que se fosse feito um trabalho de educação, de replanejamento. E aí assim, esse cara, com essa áurea, com essa energia, com esse poder escolhido a dedo por Deus, capaz de manipular o fluido cósmico e formar a Terra e formar tudo que existe nela, que a gente acha que conhece. Ou que a gente tenta colocá-lo no mesmo nível que nós, que é o chamado humanização de Jesus. E aí, assim, eu vou falar por mim, né? Que muitas pessoas aqui sabem, por um bom tempo eu fui evangélica,
E o meu rebeldismo, né? Que quem me conhece também sabe que eu sou bastante agitada e bem rebelde. Por anos se respaldou isso aqui, tentando colocar o meu perfil psicológico e espiritual comparando em Jesus. Então tem algumas passagens na Bíblia, uma delas é, Jesus chega na Terra Santa, vai visitar o templo e chega lá, estão vendendo imagem, vendendo santo, vendendo isso. E a Bíblia relata que Jesus chutou as colunas do tabernáculo, se irou e meteu porrada em todo mundo e desceu com um tapete e pôs todo mundo para correr. A Bíblia traz isso. Não estou querendo descaracterizar a Bíblia aqui. Só que a gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita por homens que muito provavelmente tentou fazer Jesus ser como eu tentei por anos. Tem outra passagem na Bíblia, e várias, né? Que diz que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, que quase caiu, que precisou pedir ajuda de Deus. Outros dizem ainda que Jesus casou, que cedeu às tentações de Maria Madalena, que teve filhos. Aí eu pergunto, vocês acham realmente que esse cara, manipulador de fluido, escolhido de Deus, supra-sumo, cometeria esse tipo de coisa? Perderia o controle? Vocês acham realmente que Jesus seria capaz disso? Porque aí eu tento justificar. Se Jesus, que é Jesus, estourou, né, rodou a baiana, como diz, por que eu não posso rodar? Não, queridos, eu tenho uma triste notícia para dar. Jesus não fez isso. Jesus não foi tentado. Jesus não caiu. E aí nós vamos entender por quê. Questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, Kardec. É muito engraçado isso, porque nos livros do médico Kardec conta uma história bem legal. É verdade. Kardec estabeleceu uma escala espírita. Mas escala espírita não no sentido do espírita nosso, uma escala espírita no sentido dos espíritos. Porque a história é mais ou menos assim. Reunião mediúnica de Kardec. E eu estou dizendo de Kardec, tá? E Kardec era o cara encarnado. Quem que participava, quem dirigia a reunião mediúnica de Kardec? Entre outros, São Luís, que era o dirigente espiritual que coordenava, Lemener e outros. E reunião mediúnica, Kardec tinha que pedir para invocar alguns espíritos. E aí Kardec estava fazendo as perguntas, porque o livro dos espíritos traz pergunta e resposta, e Kardec começou a achar que as respostas às vezes não amarravam muito bem a questão da moralidade. E um certo dia, lá na casa espírita de Kardec, tinha um ninho de pintacilga, um passarinho pintacilga. E a pintacilga teve filhotinho, e um dia o ninho caiu. E os filhotinhos caíram tudo, e a pintacilga caiu, e o gato comeu todo mundo. Acabou, com tudo. E aí Kardec, com toda a sua orientação e a sua inteligência nata também, evocou na sessão mediúnica a mamãe Pintacilga. Mamãe Pintacilga, manifeste-se. E eis que mamãe Pintacilga se manifestou. E aí Kardec, mamãe, como é que você tá? Tô muito triste, perdi meus filhos, eu não tô conseguindo conviver com a dor da perda. Falou. Kardec perguntou e a mamãe Pintacilga falou. Acabou a sessão, Kardec deu corda, terminou a sessão, Kardec chamou São Luís, vem cá. Tá de brincadeira comigo, né? Eu tô fazendo o trabalho certo, sério aqui, chamando espíritos desencarnados para entender o processo. Como assim a mamãe passarinha se manifestou? E São Luís diz para ele assim, ó. Primeira lição que você deve aprender. Evocai as pedras e as pedras falarão. E aí Kardec percebeu a jogada.
E São Luís disse assim, assim como tem gente tranqueira aí, tem gente tranqueira aqui também. Tem gente garganta aí, tem gente garganta aqui também. Tem gente séria aí, tem gente séria aqui também. Então saiba com quem você está falando. E foi nesse momento que Kardec criou a escala de evolução dos espíritos. Ele divide essa escala em 3 ordens. Terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que acredito que, inclusive, nós estamos quase todos aqui ainda, infelizmente. Segunda ordem dos bons espíritos, tá, vamos dizer que nós estamos transitando aqui, tudo bem. Primeira ordem dos espíritos puros. E aí ele subdividiu. Só isso aqui dá uma palestra, tá? Eu só vou passar rapidinho para a gente entender. Então nós temos os espíritos impuros, levianos, neutros, perturbadores, aí na escala dos bons, benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores, olha só, estão aqui ainda. E aí nós temos os espíritos puros, que só existe uma única ordem, espíritos puros, ok? Então, essa escala que divide a evolução espiritual, para que a gente possa entender onde é que Jesus está nela. Onde que é que Jesus está? Aqui. Quem são? Pergunta 113. Quem são os espíritos puros? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não tem mais que suportar provas e expiações. Não mais estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, têm biocorporeidade. Não estão sujeitos às necessidades. Não tem mais forma humana, são anjos, arcanjos ou serafins. Não estão mais sujeitos às provas e expiações. Jesus foi tentado? Jesus rodou a baiana lá? Espírito puro. Em situações raríssimas encarnam. Mas já não são mais como nós. Faz tempo. A questão 193 da Lei dos Espíritos diz que para um espírito se tornar espírito puro, é aí que está a minha esperança. O espírito tem que passar por todos os degraus da escala. Então, Jesus não nasceu espírito puro. Começou lá embaixo, na terceira ordem, e foi subindo o degrau. Todo mundo vai subir? Todo mundo vai subir. Com uma diferença. Uns mais rápidos, outros não. Como é que faz para subir? Reencarnando. Aí a gente reencarna, chega aqui, faz tudo errado de novo, e tem gente que passa 400, 500 anos estacionado. Aqui, não sai do lugar. Regride? Não. Progride? De acordo com o teu livre-arbítrio. Então, não sei quantos anos vai demorar, mas eu acho que eu chego lá. Teimosa do jeito que eu sou, acho que 5 milhões de anos talvez, né? A gente chega lá. Ok? Jesus não nasceu assim. Evoluiu até chegar em espírito puro. Só que o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante internacional espírita, traz mais uma informação da Revista dos Espíritos. Ele diz assim que, chegando na escala dos espíritos puros, existe uma nova escala. Você achou que chegando lá ia se aposentar, né? Trabalha, nego. Trabalha, foi feito para trabalhar. Não vai. Só que aí chegando lá, chegando ao nível dos espíritos puros, começa uma nova escola. A escala evolutiva dos espíritos puros. Nos últimos degraus dessa escala estão os Cristos. Ah, basta ser espírito puro para virar Cristo? Nesse nível não estão mais sujeitos a erros nem mesmo quando encarnados. De maneira nenhuma. Ou seja, enquanto eu não estou no último degrau dos degraus
graus da escala de espírito puro eu posso ser anjo, arcanjo e serafim. Não cheguei no nível de Cristo, eu estou sujeito a errar. Então assim, ó, não se apavore se você erra. Não se apavore com isso. Faz parte da nossa evolução. O que a gente não pode é achar que isso está certo. E eu sou assim e isso está certo. Errar faz parte da nossa aprendizagem. Mas o crescimento com o erro é que vai fazer a gente alcançar um degrau. E de degrau em degrau a gente vai subindo. Então não entre em crise porque você errou, ou porque, meu Deus, Deus vai me castigar. Não. Errar faz parte. Mas eu preciso aprender com o erro e tentar, pelo menos tentar, não errar mais. O que não é muito fácil, porque às vezes a gente vem vindo em 3, 4, 5 encarnações para não cometer esse erro e a gente comete o mesmo erro. É a história daquele menino que foi até Chico Xavier, a mãe. O menino nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Eu adoro essa história, porque eu acho que ela exemplifica muito. Surdo e cego, né, Cida? E chegou em Chico chorando. Como assim? Meu filho, Deus não gosta de mim, deu um castigo desse pro meu filho. O que acontece sem os 2 braços, sem 2 pernas, Sérgio? E Chico Xavier, então, trouxe a mensagem para ela. Aquele espírito já estava não sei quantas encarnações, tendo uma nova chance, porque em todas as encarnações ele se matou. E usou os braços, as pernas, tudo que ele tinha para se matar. E aí esse Deus que essa mãe acha que não é um Deus bom, que castiga, que tem um monte de gente que acha, é tão amoroso, falou, não, meu filho, dessa vez você vai sem os braços, sem as pernas, sem ouvir, sem enxergar, porque dessa vez você não vai errar mais. E o que a mãe disse para Chico Xavier? Ele já subiu no telhado e tentou se matar sem os braços, sem as pernas. Então, é esse Deus amoroso que nos dá a chance todos os dias de recuperar os nossos erros. Todas as encarnações. Só que o tempo vai passando. E a caravana vai passando. E uns vão indo, os outros vão ficando para trás. É igual o aluno vai reprovando, vai ficando para trás. Daqui a pouco está com 16 anos na 4ª série, tem que ir pro NAS. Porque perdeu o bonde. Os amigos estão já na faculdade e ele está lá atrás ainda. Esse aqui é Jesus mesmo. É o cara que alcançou todos os níveis da escala evolutiva e chegou ao topo. É esse cara aqui que te faz acordar todos os dias. Esse cara aqui tem o controle do planeta Terra, mas em macro e em micro escala, que controla o teu portão, que controla o teu despertador. É esse cara aqui que às vezes você pensa assim, ó, por que isso aconteceu comigo? Ele diz, graças a Deus que isso aconteceu com você, porque se isso não tivesse acontecido, coisa pior teria acontecido. É esse cara que está com você sempre. Essa grandeza de homem, vamos dizer assim, de ser, que cuida de você, nas suas particularidades, com seus defeitos, com suas qualidades, com seus afetos, com seus desafetos. Então, só para a gente entender que não dá para achar que porque esse cara está do meu lado todo tempo, ele é igual a mim. Não é. Não dá para nivelar Jesus a nós. Que eu quero, eu falho, eu minto, eu tenho egoísmo, eu estou sujeita a todo tipo de provação. Esse cara aqui não tá. E não importa que rosto que ele tem, se ele é japonês, se ele é africano, não importa. Que Jesus que você conheceu, importante que você sinta esse cara perto de você todos os dias. E para senti-lo, você
você tem que dedicar tempo. Não é na frente da televisão assistindo Babilônia. Com todo respeito, quem gosta, mas não é. É se fechando no teu interior, meditando, se conectando com você mesmo, com Deus. Como diz o Márcio, olhando com os olhos de ver, ouvindo com os ouvidos de ouvir. E você vai ter uma comunhão verdadeira com Ele. E pode ter certeza, por mais que você não busque, Ele não sai do teu lado, nem do meu. Ele tem bicorporidade. Então tá. Esse cara que a gente acha que é igual a gente, fez o que a gente chamou até hoje de milagre, né? E que eu vou trazer um outro nome aí. Lembra que eu falei que Jesus criou o fluido e ele moldou? E aí, se você acha que você pode se igualar a Deus, ou melhor, que pode igualar a Deus a nós, dizer que ele é humano, que ele sofreu, que isso, que aquilo, que ele sentiu as mesmas dores que eu sinto, faça o que ele fez. Se você conseguir fazer o que ele fez, me retire e vou embora. Alguém já viu uma pessoa leprosa de perto? O cara chegava, tocava, imediatamente, instantaneamente, o poder de fluido cósmico que esse ser tinha, tirava na hora. Então é milagre ou manipulação de fluidos? E manipulação de fluidos pode ser cientificamente comprovada. Mas para você ter essa manipulação de fluidos que ele tinha, você tem que estar lá no último degrau da escala. Faça o que esse cara fez. Os guardas foram prendê-lo, um dos seus discípulos foi lá e puf, passou o facão na orelha do guarda. Jesus falou, não, espera lá. Juntou a orelha do chão, automaticamente, não precisou anestesia, agulha, nada. Colocou a orelha do cara no lugar, colocou a mão. O que aconteceu? A reconstituição, recompôs na hora a orelha. Você acha que esse cara é igual a mim? Igual a você? Na hora. O cego, né? Ele não precisava ter passado a mão no barro, mas como nós ainda temos a necessidade de tocar, de experimentar, cego de nascença foi lá, cuspiu na terra, foi no olho do cara. Para ter um efeito, porque as pessoas precisavam disso ainda para entender, porque se fosse só com fluido não iriam entender, o cara começou a enxergar na hora. Eu fiz cirurgia das vistas esses dias, fiquei 4 meses para enxergar direito, e olha que o médico era bom. E usou um monte de aparelho. Só as mãos. Na hora. Você acha realmente que esse cara é igual a mim? Homem. Se fez homem como eu, sentiu as minhas dores. Multiplique pão, sem usar qualificadora. Tá, Fernanda? Eu sei que você faz a multiplicação, mas põe farinha e dá um montão de pão. Mas assim, ó, só com a mão. Multiplique. Se conseguir, transforme água em vinho. Os cientistas estão até hoje tentando fazer isso e não conseguem. Quimicamente falando. Faça. Se você acha que ele não é tão bom assim, faça. E aí, né, esse cara que fez tudo isso e mais alguma coisa foi preso. E os historiadores contam que foi colocado pregos, mais ou menos desse tamanho, nas mãos de Jesus, numa cruz. E a coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele, segundo os historiadores, ela foi tão enfiada a ponto dos espinhos entrarem, o crânio inchar, isso não ir nem para frente e nem para trás. E aí eu pergunto, o que é uma cruzinha, uma coroazinha com um cara que cola a orelha? Por que Jesus não saiu dali? Já pararam para pensar nisso? Como assim? O cara faz tudo e de repente, putz, você foi pego. Ah, que pena, acabou a festa de Jesus. Por que ele não saiu daqui?
cara se desmaterializava e se materializava ali. Foi preso e ali ficou. Não, mas veja, Jesus chorou na cruz. Será? Ou isso aqui foi parte daquela segunda reunião que aconteceu lá atrás, para que o ensinamento realmente acontecesse? Eu digo que isso aqui foi o exame final. A prova final do curso que ele veio dar. E se tivesse descido daqui, tinha dado o gabarito da prova e perder a graça. Isso aqui para ele, nada. Esse é Jesus que eu vim apresentar para vocês hoje. Ficou aqui porque quis, não porque eu dominara. É muito importante a gente entender isso. Jesus não foi dominado. Jesus trouxe o ensinamento na forma que era necessária no tempo em que se vivia. Ponto. E aí? Já dá para dizer que conhece um pouquinho correndo? Esse é Jesus. Esse é o cara que está no leme, sereno e tranquilo, como dizem. E para ter contato com ele é bem fácil. Orar, buscar e ter fé. Tenha fé. Olha, do jeito que você sabe. Tenha fé. Só assim você vai encontrar. E os milagres que ele fez lá atrás, talvez eles não aconteçam hoje aqui, porque nós estamos em outros tempos. Mas a manipulação de fluidos, principalmente do teu espírito, isso ela vai acontecer. A reforma íntima que Jesus tem para fazer em você vai acontecer. Hoje nós não estamos nos tempos que nós precisamos mais de multiplicar peixe, pão, colar a orelha, que nós já temos cheio de médico que pode ir lá e costurar a orelha cobra. Para isso que a gente evoluiu. Esse Jesus aqui hoje está num outro momento. No momento de fazer milagres no teu espírito. É só você permitir. É só você acreditar. Eu vou passar um vídeo, espero que eu não faça nenhuma carta aqui agora, para a gente entender onde é que a gente encontra esse Jesus no nosso dia a dia. Porque ele está bem pertinho de nós. Só para a gente encerrar e entender. Amigo Márcio. Está mais perto de nós do que a gente possa imaginar. As soon as
nosso lado. Que Jesus sempre ilumine o nosso caminho.